Fala pessoal, começando mais um dia de live aqui com conteúdo para vocês. Mais um dia de almoço, mais um dia vocês almoçando e aprendendo um pouquinho. Você está assistindo um vídeo das lives que rolam todos os dias dentro do Instagram ao 12h42. Já fica meu convite aqui para você almoçar comigo todos os dias, aprendendo e desenvolvendo a sua pilotagem. Pessoal, hoje estou diretamente aqui do Cartódromo dando aula, curso presencial na Rider Coach. E mesmo assim, eu estou aqui com vocês para poder trazer conhecimento, para poder agregar e para que vocês possam evoluir de verdade, tá? Bora compartilhar essa live, todo mundo que está chegando, para que essa live tenha um alcance um pouco maior e mais pessoas possam aprender da mesma forma como vocês também vão. Então, aperta aqui na setinha, eu também vou compartilhar, ó. Aperta aqui no aviãozinho de baixo, seleciona aí umas 10, 15 pessoas, manda para todo mundo. Eu já fiz minha parte aqui, façam a de vocês aí pra gente poder alavancar o número, tá bom? Pessoal, vamos lá então, pra quem ainda não me conhece, tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maurício Júnior, sou piloto profissional de moto velocidade e também sou professor da maior escola de pilotagem do Brasil, a Rider Coach, tá? Nós vamos falar hoje sobre velocidade, principalmente a velocidade que comanda a direção da moto dentro das curvas, tá? Então é um assunto extremamente importante que faz muita diferença durante a pilotagem, porque a gente tem um hábito muito ruim de utilizar o quê? De acabar utilizando o contraesterço, utilizando outras coisas para colocar a moto para dentro da curva, para direcionar a moto. E a forma correta realmente é utilizar a velocidade. Eu vou explicar para vocês o conceito hoje, vocês vão poder entender como isso funciona aplicado em cima da moto e o que vocês precisam fazer para utilizar a velocidade a favor, de forma que a moto sempre faça a curva sozinha, tá? Eu sempre costumo dizer isso, que a moto, enquanto ela não faz a curva sozinha, enquanto ela não realmente está entrando, mergulhando e usando a inclinação de forma natural, ainda existem erros, ainda existem coisas na pilotagem que vocês precisam trabalhar. Então a velocidade é um dos nossos braços direito assim para conseguir andar rápido, para conseguir andar de forma mais segura e conseguir realmente ganhar margem para sempre colocar velocidade. A gente sempre está trabalhando para fazer a união de técnicas de pilotagem que possam permitir sempre uma margem de aderência maior. Então, consequentemente, quanto mais margem de aderência a gente tem, mais velocidade a gente pode colocar, tá? E é disso que a gente vai falar hoje, porque muitas vezes a gente acha o seguinte, a gente imagina que a velocidade, ela simplesmente é uma velocidade no qual a gente precisa encontrar para entrar na curva, né? Muita gente me pergunta assim, de forma extremamente vazia: ah, Maurício, como é que eu encontro a velocidade para realmente entrar na curva tal? Qual é a velocidade que você faz a curva tal? Se fosse tão simples assim, a gente iria descobrir os números que os pilotos fazem, que eu faço, e aí vocês teriam como base para poder tentar fazer igual. Mas não é tão simples assim. Existe um controle de velocidade que você deve utilizar a seu favor, o momento onde você tem que estar ganhando velocidade, o momento onde você tem que estar perdendo e tudo mais, o que é realmente um pouco complexo, mas depois que isso ficar claro para você, traz clareza, a tua cegueira vai passar e os teus olhos vão abrir para que você possa realmente avançar mais, tá bom? Galera, bora, pessoal que está chegando aí, compartilha essa live, por gentileza, para que chegue num número maior de pessoas, tá? Falando sobre velocidade e inclinação, são duas coisas que andam 100% aliadas dentro dos contornos de curva. Você precisa entender o seguinte, tá? Existem duas formas de você colocar a moto para dentro da curva. A primeira é aplicando inclinação e a segunda é perdendo velocidade, tá? Isso ainda não faz muito sentido para você se você não tem esse conhecimento, porque realmente é técnico e isso envolve muita parte física do contexto da moto e da pilotagem. Mas a partir do momento que vocês começam a utilizar a velocidade para entrar nas curvas e não mais a inclinação ela acaba se tornando apenas uma consequência, algo que você não precisa puxar a moto para dentro, você não precisa fazer força, tá? E a velocidade, ela trabalha de forma onde você perde, onde você ganha, ou você mantém de forma aliada à direção que a moto está seguindo, tá? Então vamos lá, a gente vai começar a falar inicialmente qual é a diferença sobre inclinação e velocidade. Inclinação basicamente é você trabalhar força em cima da moto para que a moto venha para o chão.
e isso acaba fazendo com que você force todo o sistema, force os pneus, force a suspensão, e a consequência disso é você acabar tomando uma escorregada, acabar caindo, você nunca consegue desenvolver confiança e avançar a sua velocidade de curva. Você naturalmente sempre se sente limitado, sente que se você for mais, a consequência, o risco de você acabar caindo é realmente muito grande. Você não sente que aquilo está natural, você não sente que aquilo está realmente a seu favor, você sempre sente que está forçado. Já quando você aprende a utilizar a velocidade ao seu favor, isso muda, a história muda. Por quê? A velocidade, ela tem uma distribuição na moto entre roda dianteira e roda traseira que faz todo o comando de direcionamento que a moto está seguindo. Então entendam assim, ó, toda vez que você está ganhando velocidade, o peso ele está onde? O peso ele está sempre atrás, tá? Você está ganhando velocidade, você está acelerando, tracionando a moto, o amortecedor traseiro ele está comprimido e o dianteiro está aberto. Então, naturalmente, a ponta do chassi ela sempre tende a ficar para cima, tá? Quando você está perdendo velocidade, o movimento ele é inverso, tá? O perdendo velocidade, ele poderia ser o perdendo de várias formas. Perdendo de forma muito grossa ou então perdendo de forma mais suave, tá? Isso varia conforme a condição da entrada de curva, do espaço e velocidade que você tem. Porém, quando você perde velocidade, você transfere, você faz uma transferência da roda traseira para a roda dianteira de carga. E a consequência disso qual é a roda que faz curva? É a dianteira ou é a roda traseira? Naturalmente é a roda dianteira que faz a direção do guidão para um lado para o outro. A roda traseira ela é fixa, a roda traseira ela não consegue fazer curva. Então quem é responsável por colocar a moto dentro da curva e realmente apontar a moto para dentro dela, utilizando da inclinação, é essa transferência de carga para a roda dianteira. Então entendam o seguinte, se enquanto eu acelero eu estou ganhando velocidade, o peso está atrás, e quando eu desacelero, estou só com o freio motor ou estou freando, eu coloco carga na roda dianteira, eu preciso aprender a utilizar essa distribuição de peso a meu favor, de forma que eu consiga fazer o quê? De forma que eu consiga equilibrar a moto para as entradas de curva sempre ter peso na roda dianteira, porque na entrada de curva, o que eu preciso? Eu preciso que a moto entre na curva, certo? Eu estou vindo numa linha reta e eu preciso que a moto inicie esse círculo, esse desenho que vai fazer com que a moto realmente comece a iniciar a curva. Para ela sair do estado equilibrado, reto, para início de inclinação, eu preciso estar perdendo velocidade, tá? O que vai variar para as condições de entrada de curva são: existem curvas que eu vou chegar com uma velocidade muito alta, eu preciso reduzir muito e eu vou chegar freando nas entradas de curva. E existem curvas no qual eu não tenho tanto espaço para pôr velocidade antes dela, para embalar tanto, e a consequência é que eu precise apenas desacelerar. Simplesmente a potência de frenagem do freio motor já é o suficiente para mim poder entrar na curva sem precisar frear, tendo carga na roda dianteira, tá? A única coisa que a galera costuma confundir muito quando está começando é o quê? Que nas entradas de curva ainda não tem confiança para chegar com velocidade suficiente e aí simplesmente desacelera e acha que aquilo ali é o que realmente vai encontrar velocidade, mas não consegue avançar. O ponto de avanço da entrada de curva está em você conseguir chegar num nível de confiança onde você coloca velocidade o suficiente para precisar do freio na entrada de curva, tá? E não só simplesmente você chegar, acelerar até o ponto que você acha que está ideal, desacelerar e entrar no embalo. Inicialmente, a galera começa por esse caminho, tá? Mas depois, realmente, começa a ganhar mais confiança, começa a entender mais, começa a explorar um pouco mais de velocidade e aí a consequência é a entrada de curva começar a ter o uso de freio, tá? Então, entendam que a velocidade, ela não é simplesmente algo onde você vai encontrar o ponto da velocidade ideal para chegar e entrar na curva. É mais complexo do que isso. Você precisa encontrar o ponto de velocidade que você entra, o ponto de velocidade do quanto você perde ao longo da curva e o ponto de velocidade onde você mantém e o ponto de velocidade onde você cresce. Por quê? Basicamente falando sobre o conceito lá de tangência de curva, eu preciso o quê? Sempre fazer com que a tangência torne a minha curva o mais aberta possível, correto? Essa é a forma de visualizar o ângulo de tangência. Mas o que é extremamente importante em cima disso é eu colocar a moto dentro da linha da tangência e desenhar essa linha com a moto,
com os pneus da moto, o que é outra história, o que é diferente, tá? Então, para a gente conseguir manter a moto dentro da trajetória e realmente fazer esse desenho com qualidade, é preciso o quê? É preciso da velocidade sendo calculada num ponto certo para que você perca na hora certa, mantenha na hora certa e ganhe na hora certa. Só assim realmente você vai conseguir ganhar muita margem de aderência dos pneus para que você possa impor cada vez mais velocidade, tá? Entendam que a inclinação ela é responsável por fazer o contorno de curva e a velocidade também. Porém, ambas estão ligadas uma na outra, uma depende da outra. Se você coloca muita velocidade, você vai ter que pôr mais inclinação. Se você põe pouca velocidade, você vai ter que colocar menos inclinação. É a combinação perfeita entre ambos, que vai fazer com que vocês realmente possam avançar e ganhar mais margem, tá? A gente está sempre buscando por margem. Margem ela traz segurança, margem ela traz performance. Eu, quando estou sempre treinando, eu estou sempre buscando por margem, tá? A margem que os pneus estejam cada vez mais aliviados, de forma que eu consiga impor mais velocidade através da inclinação, tá? Isso é extremamente importante. Eu não consigo pôr cada vez mais inclinação enquanto eu não trabalhar o quê? Enquanto eu não trabalhar o controle da velocidade, tá? Se a gente fosse colocar num gráfico, a velocidade ela tem um momento onde ela está crescendo gradativamente, os momentos de pico onde ela cresce de uma vez, os momentos que ela mantém, os momentos que ela perde gradativo e os momentos que ela... Então, é extremamente importante vocês desenvolverem a direção da moto, tá? Através da velocidade. A velocidade ela está totalmente conectada com o quê? Eu vou entrar numa curva, eu comecei a aplicar a minha inclinação, ó, bloqueou aqui, ó. Eu comecei... Vê se o do Rafa tá liberado, por favor. Eu comecei a aplicar a inclinação, eu preciso que a moto ela siga numa direção. E essa direção que ela vai seguir, quem vai comandar isso é a velocidade. Através da frenagem, através do acelerador. Se eu preciso que ela venha um pouquinho mais para dentro só, eu preciso permitir que ela perca um pouco de velocidade. Se eu preciso que ela vá para fora só um pouquinho, eu preciso que ela ganhe só um pouquinho de velocidade. Se eu realmente preciso que ela vá muito para fora, porque eu estou chegando no ponto de saída de curva e eu quero explorar lá o meu ponto C aberto lá fora, eu vou impor muito mais aceleração. Agora, se eu estou no contorno de curva e eu preciso que ela comece a espalhar mais gradativo, eu vou colocar pouca aceleração. E é aí que está realmente o segredo de você saber utilizar a velocidade para direcionar a moto da forma correta, tá? Por muitas vezes, quem está iniciando tem o hábito de fazer o quê? Tem o hábito de sempre querer utilizar o contra-esterço, a inclinação durante todo o tempo para direcionar a curva. E isso é um grande problema, porque você vai usar inclinação, 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 uma hora a inclinação acaba, além do que você não encaixa a velocidade com a inclinação de forma correta, e o grande final disso tudo é você acabar sobrecarregando o pneu, trazendo o limite para mais perto, mais cedo, e a consequência é você acabar caindo, ou se você não cair, você sempre sente que tem algo que limita você. Você sente que se você for além, que se você avançar daquilo, você corre um risco realmente de cair. Então isso é muito importante. Entender o conceito da velocidade, entender o conceito de inclinação, realmente é muito importante, tá bom? Você precisa entender assim, ó, que a partir do momento que você utilizar a velocidade para a direção que a moto tem que seguir, isso vai mudar completamente a sua forma de pilotar. É incrível, é absurdo a forma como a confiança cresce, a forma como a velocidade cresce. A velocidade ela cresce através da confiança. A confiança foi construída, você subiu alguns degraus de confiança, naturalmente a velocidade vai subir, tá? Porque a gente só acelera quando a gente sente que está seguro, certo? Às vezes a gente tem medo, sente que tem um certo risco, mas a gente só ganha, a gente só avança quando a gente sente que está seguro. Enquanto tem algo bloqueando a gente, por muitas vezes a gente não consegue avançar. E aí volta lá naquela questão do medo. O medo sobre não saber como lidar com a situação vai gerar para você o quê? Um bloqueio. Um bloqueio por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é a falta de clareza sobre o que pode acontecer. E aí, consequentemente, você começa a ter mais dificuldades sobre isso, tá? Numa entrada de curva, gente, o que vale mais a pena? A gente usar mais inclinação ou mais velocidade?
Entendam assim, ó, eu estou falando sobre velocidade, mas é claro que a gente utiliza de tudo um pouco, tá? Então existe lá o pote de velocidade com a quantidade que eu tenho que utilizar, existe o pote de inclinação que eu preciso utilizar, só que eu sempre tento trabalhar um equilíbrio de forma que eu consiga administrar muito bem essa velocidade, porque a velocidade ela vai sempre me dar margem para usar mais inclinação. E quanto mais inclinação eu utilizar, mais margem de velocidade eu vou ter para colocar. Então entendam assim, ó, o grande segredo não está em fazer devagar. O grande segredo está em você saber controlar exatamente cada ponto, tá? Porque através disso você vai conseguir melhorar o seu contorno de curva geral. Então o segredo, quando eu falo sobre velocidade, controle de velocidade, não significa fazer devagar, fazer rápido. Não significa isso. Significa você entender a proposta de geometria da moto, de carga, onde eu estou ganhando e onde eu estou perdendo, que vai fazer a distribuição para que a moto siga na direção. Basicamente é o seguinte, a moto está seguindo na direção de forma natural, porque você está trabalhando a velocidade a teu favor, você vai conseguir impor mais aceleração, porque a moto está neutra, seguindo na trajetória. A partir do momento que você erra o ponto de velocidade, quem aqui nunca passou por uma situação onde acabou chegando numa entrada de curva, entrou com uma velocidade X, quando chegou lá no meio, sentiu aquele frio na barriga, aquela sensação e falou assim, puta merda, não vai dar. Eu vou acabar espalhando, dá aquele medo, aquela sensação de, e agora já estou na situação, o que eu vou fazer? Tudo isso foi por quê? Porque tinha velocidade demais na entrada? Não necessariamente. A velocidade de entrada ela poderia até estar razoável, mas precisava de um freio ali. Precisava perder um pouco de velocidade ali para que a própria velocidade fizesse mais transferência para a roda dianteira e a roda dianteira pudesse contornar mais a curva, pudesse trabalhar mais inclinação de forma natural, de forma que não fosse um movimento forçado, tá? Então é extremamente importante saber conectar e unir os potes. Você tem o pote de inclinação que faz curva e você tem o pote de velocidade que faz curva. Só a velocidade não faz curva sozinho. Só a inclinação não faz curva sozinho. É a união entre eles que realmente vai trazer o resultado para você. A partir do momento que você começa a entender que você tem que controlar, dosar a quantidade que você utiliza do seu pote de velocidade para que você consiga economizar o de inclinação, mais margem para pôr velocidade vocês vão ter. É uma consequência, tá? É um equilíbrio entre os dois. É algo um pouco complexo, só que depois que você entende realmente isso, você vai avançar 1000%. Faz toda a diferença. Entendam assim, ó, toda vez que a gente trabalha a velocidade, a gente coloca margem em cima do pneu por um único motivo. Vamos pegar um exemplo prático, vamos pegar uma situação prática aí para que vocês possam entender. Eu entrei na curva, entrei com uma tangência legal, estou num ângulo bacana, o que por si só já alivia o pneu da moto, já deixa o pneu com menos carga, a probabilidade de escorregar é menor, tá? Entrei num ângulo bacana, só que eu não administrei a velocidade. Então eu preparei uma velocidade lá de 100 km por hora, imaginando que aquilo ia ser legal, que aquilo ia ser suficiente, que aquilo ia ser bom. Só que ao longo da minha entrada, o que acontece? Eu estava perdendo pouca velocidade. E para aquele tipo de ângulo de curva, eu precisava estar perdendo mais. Eu precisava chegar no ápice de curva em 70 km por hora. Eu precisava reduzir 70, tá? Qual é a consequência de eu não ter utilizado o freio para chegar em 70? Eu utilizei apenas o freio motor, eu só desacelerei e deixei a moto entrar. A moto ela reduziu para 80 km por hora. Quando eu cheguei no ápice de curva, 80 km por hora, não teve apoio suficiente na roda dianteira e a moto ela vai começar a me empurrar para fora. Ela vai começar a trabalhar para que a moto saia da trajetória. Exatamente nesse momento, você tem duas opções, que é aprender a dar margem e a segunda é forçar a moto. Forçar a moto sempre vai levar você para o chão, tá? Se você não cair, uma hora você vai cair, porque a confiança avança e a velocidade também. Conforme você força a moto em cima de alta velocidade, a consequência é acabar escorregando, tá? Então, saibam o seguinte, a partir do momento que eu errei, tenho duas opções. Ou eu dou margem
e ela está querendo espalhar e eu mantenho aquela inclinação e deixo ela espalhar, porque eu estou espalhando, eu estou continuando perdendo velocidade. Quando eu chegar a 70 km por hora, que é a velocidade ideal do contorno, eu vou conseguir retomar minha moto para dentro, tá? Ou eu reacelero e mantenho a moto inclinada, o que seria o ponto errado. A partir do momento que eu reacelero, eu estou em 80, eu deveria estar em 70. Eu coloco uma sobrecarga no pneu muito maior. Por quê? Porque a moto ela não aceita aquela velocidade, tá? Então eu vou colocar uma sobrecarga muito maior de peso em cima e a consequência vai ser a moto querer escorregar, a moto querer sair debaixo de mim. E a probabilidade disso acontecer... Por quê? Porque a consequência de você tá perdendo a trajetória e você segurar a moto deitada e ainda acelerar é: a primeira, segurei a moto inclinada, coloquei mais inclinação para compensar, porque a moto estava querendo espalhar. Para não espalhar, eu deitei mais. Eu deitei mais, eu coloquei mais peso sobre o pneu. Coloquei mais peso sobre o pneu, cheguei mais próximo do limite dele. Então eu já estou no lugar errado, com uma carga errada, na velocidade errada. A velocidade errada gera essa carga errada. Aí eu vou lá e reacelero, coloco mais carga ainda. O que tende a acontecer com o pneu? O pneu ele tende a não suportar essa carga. E a consequência disso é acabar escorregando, tá? Então é extremamente importante que vocês saibam usar esse cálculo entre os potes. Isso vai fazer muita diferença na hora de você ter uma retomada de aceleração potente, ter uma retomada de aceleração veloz, tá? Quem aqui já passou pela situação de entrar na curva junto com o amigo, contornar e na saída o cara sempre abre? Ele está com a mesma potência de moto que você está de 1000, ele também está de 1000, você está de 600, ele também está de 600, ou seja, de baixa cilindrada, só que você entra juntinho com ele, contorna e parece que na saída ele sempre sai mais. E você quer acelerar para sair junto dele, mas não consegue. Quem é que já passou por essa situação? A maioria das pessoas já passou por essa situação, tá? 90% delas. Quem ainda não passou, vai passar, porque é uma comparação natural que acontece ao longo de um contorno de curva onde tem um amigo seu na frente, ou nem precisa ser amigo, mas tem um cara na frente e você está atrás, você sente que a tua comparação de velocidade com ele está muito parecida, só que na saída de curva o cara sempre abre e você não entende o porquê. Você fica falando, por que o cara está conseguindo sair mais rápido? Aí você fala, cara, quer saber? Por exemplo, estou no autódromo, na próxima volta eu vou sair com ele. Aí ele começa a acelerar, você vem acelerando junto, para ele não abrir. E aí você sai. Só que você toma uma escorregada, ou a moto ela vem balançando, te demonstrando um limite absurdo que você não sabe o porquê aquilo tá acontecendo naquele momento. Você não sabe o porquê. E tudo isso vem porque ele controlou melhor a moto ao longo do contorno, entrada e meio de curva, e na saída a moto ela tá neutra. A direção que a moto quer seguir naquele momento é simplesmente a direção que o acelerador vai impor nela. Agora você que errou, às vezes você veio, entrou certinho, estava contornando certo, só que você começou a abrir o acelerador um pouquinho antes. Então você estava aqui, você começou a abrir um pouquinho antes e de repente você se limita. Por quê? Vocês estão saindo da curva, aí a sua moto ela começa a fazer assim, ó. Ela começa a espalhar enquanto a dele está saindo aqui, ó. E aí você sente que ela saindo para fora, você não vai conseguir manter aquela trajetória. Aquela trajetória não tem como manter a alta velocidade. Enquanto a trajetória dele, ó, que está aqui, ó, mais neutra, indo para lá, ó, ele consegue colocar aceleração. Você que está espalhando, o seu ângulo está pior. A sobrecarga sobre a moto está muito pior. Se você simplesmente ignorar e vir acelerando e trabalhando inclinação, 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 uma hora vai acabar. Uma hora o pneu não vai suportar. E eu vou te falar uma coisa, tá? Que a galera acha assim, ó. Bom, eu posso deitar até o limite do pneu. Se eu deitar e passar o limite do pneu, eu vou cair. Só que é um grande erro pensar assim. Grande erro. Por quê? Porque vocês caem antes mesmo de chegar no limite do pneu, gente. Entendam o seguinte. O pneu, ele tem lá um limite de inclinação. Porém, a borracha dele também tem um limite. Também tem um limite de aderência. Você não pode simplesmente fazer do jeito que você quiser, como você quiser, achando que se você não chegar no limite do pneu, tá tudo bem. Você vai cair antes de chegar no limite do pneu. Por quê? Você está dando sobrecarga sobre a moto. Por isso é tão importante você ter o conhecimento. Por isso é tão importante você saber realmente o quanto isso faz diferença. O quanto isso neutraliza. Aqui
no curso presencial dentro da Rider Coach, quando os alunos encaixam essa questão de aceleração, é absurda a evolução. Eles mesmos se sentem muito mais seguros, eles sentem que podem ir muito mais. Por quê? Parece que aquela luta eterna contra a moto acaba, tá? Então isso é realmente algo muito importante que vocês precisam entender. Tenham como base de regra grosseira, vou resumir todo esse conteúdo para vocês. A velocidade reflete 100% na direção que a moto segue. Quanto mais velocidade eu ganho, mais a moto tende a jogar a minha direção para fora da curva. Quanto menos velocidade eu ganho, menos a moto tende a jogar a direção da moto, a direção para fora da curva. Quanto mais eu perco velocidade, mais a moto tende a entrar para dentro da curva, me puxar mais cedo para a parte de dentro. Quanto menos velocidade eu perco na entrada de curva, menos a moto tende a me puxar para dentro. É uma conta grossa que vocês precisam ter mentalmente para desenvolver isso. A partir do momento que vocês entenderam o contexto sobre pilotagem, vocês vão entender que posicionamento ele é só um bônus na pilotagem, e andar rápido acaba se tornando consequência apenas de 2 movimentos bem aplicados: frenagem e aceleração, tá? Junto com isso, é importante você trabalhar também o ponto de entrada, a velocidade que você entra para encaixar a tangência. Mas vai chegar um momento, vai chegar um timing que você vai direcionar a moto 100% através do freio e do acelerador. Por muitas vezes aqui na Rider Coach, eu dou exemplos para os meus alunos, eu levo eles na garupa e como que eu faço para poder demonstrar toda a questão. Eles até perguntam, como é que você consegue fazer tão fácil? A questão está extremamente fácil e simples por conta da direção através da velocidade que eu uso. Eu sei exatamente quanto frear, o ponto de soltar para manter a velocidade. Então eu venho brincando com a velocidade, usando a velocidade a meu favor, tanto para perder quanto para ganhar também. Isso daí está totalmente conectado um assunto no outro para que você pilote mais leve, para que você pilote mais fácil. Você vai perceber que quando acabar essa luta eterna que acontece entre você e a sua moto, você vai cansar muito menos. Tá? Você vai parar de brigar com a moto e a consequência disso é você andar leve, você andar fluido, tá? Você andar sem ficar brigando com a moto o tempo inteiro. Parece que sempre as coisas não estando encaixadas. Quem aqui, respondam para mim aí, quem aqui já pilotou e já sentiu que briga com a moto? Parece que está sempre andando e está sempre brigando com a moto. Parece que não flui, parece que não consegue desenhar. Faz 3, 4 curvas dentro da mesma. Vem, deita, levanta um pouquinho, deita, acelera, tira a mão, acelera, tira a mão, acelera. Quem é que faz isso aí, ó? Olha lá, um já se pronunciou. Quem mais? Aí, ó. Olha lá, ó. Antes, ó, o Cláudio Feltrin é aluno nosso, inclusive tá demorando demais para voltar, homem, venha. Antes do curso era só briga. A parte do mindset dele com relação à velocidade era muito engraçado, era completamente errado. A gente até brinca. Ele tinha um hábito de chamar, ele tinha uma expressão, né, que ele chamava a aceleração de tracionando. É uma linguagem que a galera desenvolveu, completamente errada. Eles têm o hábito de falar, você entrou na curva, você tem que tracionar. Tracionar é gerar aceleração. Só que não tem nada a ver a questão de aceleração para manter a moto inclinada. A questão está sobre a forma como você controla a velocidade. O Cláudio era um cara que entrava na curva devagar e retomava a aceleração cedo. E nunca conseguia ser rápido. Ele entrava devagar porque o subconsciente dele falava, cara, você precisa retomar a aceleração cedo. Se você precisa tracionar, né, que é o que ele pensava, você precisa entrar com uma velocidade baixa, para que naturalmente você consiga reacelerar cedo. Já perdeu tempo na entrada de curva, já não está desfrutando do embalo da velocidade da entrada. Segundo, entrada de curva, mal entrou, mal encaixou a inclinação da moto, já acelera. Acelerou, transferiu a carga para trás, o que a moto vai fazer? A curva está aqui, ó. Ao invés dele vir contornando e fechando a curva, a moto ela começa a abrir.
ela começa sempre a jogar ele para fora. Por quê? Porque fez a transferência de carga antes da hora. E aí ele entrou lento, agora ele começou a espalhar. Para compensar, ele espalhando, ele faz o quê? Ele deita mais, ele sente que a moto começa a impor limite, e aí ele não consegue acelerar e nunca consegue ser rápido. Veja só, ele está sempre se arriscando e nunca conseguindo avançar. E aí ele chega num momento que ele fala, cara, eu não consigo passar daqui. Ah, mas o que acontece? Ah, eu não sei. Ele não tem visão sobre o que acontece, porque não tem clareza sobre esse conhecimento. É o que eu sempre falo, a gente avança quando alguém vem e faz assim, ó, tira o tampão dos nossos olhos. Porque todos nós somos iguais e todos nós temos o potencial de se tornar um piloto profissional, tá? Independente da idade. É só uma questão de prioridade, tempo e investimento, certo? Mas todos nós somos iguais. Claro que tem pessoas que demandam um processo um pouco mais lento, um pouco, tá? Um pouco. E outras têm um processo um pouco mais rápido. Porém, por que eu estou valorizando tanto essa questão do pouco? Porque eu sei que tem muita gente aqui que vai falar, ah, eu sou esse cara. Ah, nossa, eu evoluo muito devagar. Claro que você evolui devagar. Você fez curso, quantos cursos você fez? O quanto você buscou por conhecimento, quanto você pratica, o quanto você estuda. Toda vez que você sobe na sua moto, o quanto você se dedica para realmente avançar. É aí que está um grande segredo, tá? Que vai realmente fazer diferença para vocês. Então, a partir do momento que é tirado aqui, ó, a cegueira dos teus olhos, você entende. Aquilo começa a fazer sentido. Porque como tudo na vida, qualquer esporte, qualquer trabalho, tudo existe um caminho. Por que a gente precisa fazer faculdade? Todo mundo tem o potencial de fazer uma faculdade. Todo mundo tem o potencial de ter uma profissão. Só que ninguém tem o conhecimento. E para isso precisa passar por um processo. A faculdade é um processo que, humanamente, a educação já impôs na cabeça de todo mundo a necessidade, tá? O curso de pilotagem, o conhecimento, o entender a importância disso, ninguém impôs. Pegaram, venderam uma arma assim, ó, e falaram, ó, como é que usa? Ah, pega aí e vai tentando. Essa é a educação que acontece aqui no Brasil. E é por isso que muita gente morre, por isso que muita gente acaba se machucando. E o principal, tá? Que para mim é o principal. A questão de segurança, para mim, ela é segundo plano. Por que segundo plano? Porque para mim segurança é algo natural. Segurança é algo natural que acontece ao desenvolver da pilotagem. Mas a pior parte qual é? É a parte que você não consegue aproveitar a tua pilotagem, você não consegue desfrutar da tua moto, você realmente não consegue explorar e curtir o que a tua moto foi fabricada para te entregar. Então você fica limitado e a tua diversão é pequena, o teu risco é grande, você nunca consegue avançar de verdade para conseguir desfrutar de um nível de pilotagem muito mais divertido, curtindo muito mais e alcançando o teu sonho, que é saber inclinar legal a moto da forma como ela foi realmente fabricada para poder te entregar. Saber utilizar da velocidade nos contornos de curva, ter velocidade, usar inclinação, saber raspar o joelho no chão, ter um bom posicionamento. Você nunca consegue avançar, você fica sempre batendo na trave, tá? E eu vou te falar uma coisa muito engraçada, que eu vou preparar esse conteúdo para falar para vocês, mas sobre a questão de direção de investimento. A gente tem duas opções quando a gente fala sobre moto, né? A gente tem duas opções: melhorar a moto, que é um equipamento, e melhorar o humano, que é o segundo equipamento. Só que todo mundo toma a pior decisão, que é sempre investir na moto. E sempre deixa a parte principal, que é o elemento principal que faz vocês avançarem e faz vocês chegarem num nível legal, em segundo plano. Vocês sempre acabam não focando e não buscando por isso. E aí é onde tem esse grande problema, digamos assim, que não permite que vocês possam avançar de verdade, tá bom? Então, galera, espero que eu tenha ajudado vocês através desse conhecimento sobre velocidade. A velocidade ela está 100% conectada com a direção. Aqui no curso presencial a gente fala muito sobre isso. Ganha velocidade lá, perde velocidade aqui. E aí o aluno ele vai passando pelas situações, eu vou ajustando de forma que ele, tenha aquela clareza. A clareza de realmente como é que a questão funciona, e é o que vai fazer as pessoas avançarem de verdade. Beleza? Tamo junto. Amanhã, no horário do almoço de volta, a gente está aqui
tem um encontro marcado, então já coloco o telefone de vocês. Olha lá o Cláudio, foi o melhor investimento que eu fiz de verdade. Hoje eu estou usando a minha moto e o curso, o treino será contínuo na Rider Coach. Detalhe, o Cláudio, ele tem duas motos, ele tem uma BMW S1000RR só de pista e ele tem uma BMW S1000RR 2020 das novas para andar na rua, tá? E ele não sabia usufruir da moto. E por muito tempo ele achou que não precisava do curso. Muito, tá? Por quê? Porque é a natureza de todo mundo. A gente compra a moto e os amigos, não precisa, tal, vai, faz sozinho, tal, não sei o quê. Realmente, você pode fazer sozinho. Só que o que você iria avançar em 2 anos, 3 anos ou mais, tendo conhecimento, ganhando esse conhecimento, buscando por entender como é que funciona o processo, você avança, tá? É por isso que a partir de janeiro agora, quem tiver realmente comprometido e tiver junto comigo, até março, tem que estar com o resultado de 1 ano. Tem que evoluir em 2 meses o resultado de 1 ano, que é o que eu vou entregar para vocês, tá? Andando sozinho, vocês iriam demorar 1 ano para chegar lá. E aprendendo realmente, tendo conhecimento do início ao final, vocês vão em 2 meses avançar 12 meses de evolução. Fechou? A gente se encontra amanhã. Um beijo para todo mundo. Obrigado por todo mundo que esteve nessa live. Compartilha isso daí, tá? Para que mais pessoas possam avançar junto com vocês e evoluir também. Porque de nada vale. Eu tomei a decisão de colocar para fora todo esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo da minha vida. Nada vale vocês aprenderem isso daqui e não poder passar pro próximo. Fechou? Tamo junto, um beijo, valeu, é nóis. Esse foi mais um vídeo para trazer clareza para você, através do conhecimento técnico de pilotagem, para que você possa realmente avançar e chegar num outro patamar de pilotagem. Deixa o teu like aqui embaixo se realmente esse vídeo te ajudou e clica aqui em compartilhar. Envia dentro do WhatsApp, envia para os amigos, para poder levar esse conhecimento para outras pessoas também. Da mesma forma que eu te ajudei, você vai ajudar essas pessoas levando o vídeo para elas. Fechou? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você está chegando agora, você nem sabe, mas tem muito conteúdo para trás. Estuda que eu vou te ajudar a chegar num outro patamar de pilotagem. Valeu, até o próximo vídeo.